sua mão. Quando Deus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Deus estendeu a sua mão para mim. Aleluia, glória a Deus. Eita, Jesus, a mão de Deus está estendida nesta noite. Oh, aleluia. Deus vai te colocar de pé nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Ele vai te fortalecer na presença dele. Eu quero que a igreja louve bem forte, mas com a alma nesta noite. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, agora me regozijo, eu aceitei que na tempestade possa sossegar, pois com ele sou livre do perigo e do mal, pois que estendeu a sua mão para mim. Eu quero ouvir a igreja, aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, misericórdia, aleluia, glória a Deus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, aleluia, glória a Deus. Palmas bem forte para Jesus, glória a Deus. Quando Jesus estendeu a sua mão, é muito lindo, né? Amém. Amém. Esse louvor é muito forte, né? Vitamina muito forte. Meus amados irmãos, chegamos ao final da primeira parte do culto, que é aquela parte, aquele momento de louvor, mensagem. E hoje foi muito maravilhoso. Hoje a gente teve lindos louvores e Deus, com certeza, que está lá no céu, né, olhando para cá e vendo que os irmãos nessa noite se esforçaram para trazer um bom louvor nessa noite. Agora me cabe me encher de responsabilidade, entender que agora eu tenho que trazer uma palavra de Deus para a vossa meditação nessa noite, e que seja uma palavra boa, uma palavra agradável, um alimento bom que vocês comem e levar para a casa de vocês para se alimentar por resto das suas vidas. Amém? Glória a Deus. Foi difícil, elaborei a mensagem e esqueci de fazer a transferência do meu aparelho aqui. E quando eu cheguei aqui não tinha internet, então vou ter que usar a Bíblia mesmo, né? Eu coloquei a Bíblia aqui e vou ter que usar a Bíblia nessa noite, como de fato é a Bíblia, né? Só que eu ia ler e está em digital e agora está em papel. Amém? Meu amado texto nessa noite está em livro de Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Os irmãos, vocês ficam à vontade, viu? Chegou a hora da comida e a Bíblia diz que a hora da refeição é sagrada, viu? Aleluia! A hora da refeição é sagrada. Moisés cuidava das ovelhas e as cabras de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Miriam,
E um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo no meio do espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, pois será que o espinheiro não queima? Eu vou chegar mais perto para ver. Então o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, e ele chamou no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Moisés respondeu: eu estou aqui. Respondeu Moisés. Deus disse: pare aí, tira a sandália, pois o lugar aonde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou Deus do antepassado, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor Deus disse: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito, e tenho ouvido seus pedidos de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo, por isso eu decidi para libertá-los do poder dos egípcios, para levá-lo ao Egito para tirar do Egito para uma terra grande e boa, uma terra boa e rica, aonde mora os cananeus, os forteis, os amorreis. Então, de fato que eu tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, tenho visto como eles têm maltratado. Agora venho, eu enviarei ao rei do Egito para que você tire o meu povo israelita. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei por você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar nesse monte, e isto será uma prova de que eu enviarei. Amém? Vamos entender alguma coisa? Eu acho que deu para entender, né? Então vamos lá. Vou botar o livro sagrado aqui. Aleluia. Vou pegar esse aparelho. E quero que os irmãos nessa noite se enchem de alegria, como já estão cheios de alegria. Estamos num culto de adoração a Deus. Aleluia. Estamos nessa noite, nesse culto, aqui na igreja Jesus para Todos. Sempre a gente acostuma estar transmitindo pelo Facebook, ao vivo. E essa noite a mensagem também está sendo transmitida ao vivo, assim como o louvor do pastor Edilson. E eu quero nesse momento falar com todos vocês através dessa mensagem. Amém? Meus amados, estou contando uma história no velho mundo, bem no antepassado. Uma história que começa com José, 1728 anos antes de Cristo. Foi quando houve uma grande seca naquela região ali todas, né? Canaã, Egito, e que as pessoas vieram de muitas partes do mundo, principalmente o povo de Israel. O povo de Canaã, que mais sofreu com aquela seca. Então todos foram indo para o Egito, e se passaram 400 anos. Quando o rei do Egito viu por muito tempo um progresso muito grande do povo de Israel, que já era quase 3 milhões de pessoas israelitas, Faraó botou todo mundo para ser escravo, trabalhar de graça, sem receber um centavo pelo serviço prestado. A história do Faraó, irmão. O Faraó teve um reinado de 400 anos,
e foi usado 175 faraós. Todos reinaram. Um mandava quando morria de velho, o outro mandava, e assim todos traziam o nome de faraó. E esse faraó, no tempo de Moisés, era um faraó diferente. Aquele faraó que deu todo apoio a José quando ele chega no Egito há 1728 anos. Agora esse faraó aqui, apenas em 1532 a.C., depois de 200 e poucos anos, os faraós estavam diferentes. Ele resolveu só fazer o quê? Matar todas as crianças que nasciam no Egito. Nenhuma mulher, estou falando, nenhuma mulher poderia ter um filho homem. Todos que nasciam, a parteira matava na faca, na hora que nascia. E Faraó nasceu, aliás, que Moisés nasceu num tempo desses. Só que Deus tinha separado Moisés para uma grande obra, para tirar o povo do Egito. Só que faltavam alguns anos ainda. Mas ele precisava preparar esse menino, assim como preparou vocês para vir nessa noite, assistir o culto, assistir essa palavra, você aceitar a palavra. Então tudo tem um preparo. O Faraó mandou matar tudo, mas Moisés não. E para humilhar ainda Faraó e humilhar Satanás, que aí a expulsa era dele, a obra era dele, o projeto era dele. O Faraó criou Moisés. Por que o Faraó tinha que criar Moisés? Para poder educá-los nas melhores faculdades do Egito, para que Faraó fosse treinado no comando de guerra do exército, em toda a força militar do Egito, do Egito, para que Faraó fosse um homem exatamente preparado para uma grande obra. Só que, meus irmãos, Moisés, na idade de 40 anos, Moisés resolveu visitar os seus parentes. Terminou de se formar, terminou todos os estudos, e ele foi visitar os seus parentes. Quando chega lá, viu um ato desagradável. Um dos seus parentes estava, o pessoal do Egito estava maltratando, batendo, e ele viu aquilo e não suportou. Como assim? É bem comum nós ver um irmão sofrendo, um parente sofrendo, nós vamos para cima mesmo. E ele foi para cima e acabou matando esse exército lá. O Faraó ficou nessa caminhada mais ou menos 35 anos lá. Casou, teve 2 filhos, e quando ele tinha mais ou menos 40 anos de idade, ele leva suas ovelhas. Ele trabalhava com seu sogro era um homem rico, e ele vai um dia no Monte Sinai com suas ovelhas, e de repente ele vê um espinheiro, uma sarça. Era uma árvore que sempre ficava verde, era um pé de juazeiro do Nordeste. Juazeiro não chove, e o juazeiro está lá verde. Vamos dizer que era um pé de juazeiro. Moisés chega e olha naquele pé de juazeiro, um fogo se acende nele. E Moisés lá no monte, Moisés olha, e aquele fogo queimava, e não queimava nenhuma folha daquele espinheiro, daquele juazeiro. E Moisés disse: tem uma coisa estranha aqui, ali. Eu vou lá olhar de perto. O que está acontecendo. Moisés chega perto, aí Deus fala com ele no meio do fogo. Estou falando, Deus falou com Moisés no meio do fogo. Moisés, dá uma paradinha aí, não se aproxime, tira a sandália dos seus pés. Por que Moisés tinha que tirar a sandália dos pés? Porque era um símbolo, era uma maneira de a gente adorar a Deus. Não podia chegar no lugar santo, como é uma igreja nessa noite, chegar no lugar santo para adorar a Deus de qualquer jeito. Não podemos adorar ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer vontade. Você deve se encher da vontade de Deus, do poder de Deus na mente de você, do coração, porque nós estamos no lugar santo. Aleluia. Para falar com Deus precisa ter reverência, e ele precisava tirar a sandália dos pés com reverência para poder escutar Deus terminar a tua conversa. Deus no meio do fogo diz: Moisés, 400 anos se passaram, muitos já morreram, os primeiros que chegaram aqui já morreram, estamos na 4ª geração, e eu resolvi agora
enviar você para tirar o povo do Egito. Estão entendendo o mistério? Moisés imaginou: meu Deus, eu estou com quase 40 anos fora do Egito, estou foragido. Faraó nem sabia onde é que Moisés estava. Moisés foi visitar os seus parentes e nunca mais voltou. Tinha desobedecido o rei, o teu pai que tinha criado. Aí ele imaginou. Aí Moisés apresentou algumas desculpas. Os irmãos sabem quantas desculpas Moisés apresentou para Deus? E ele não estava falando com um peão, um trabalhador. Eu estou falando que ele estava conversando com Deus, ouvindo a voz dele no meio do fogo. Ele apresentou alguma desculpa. Ele apresentou 5 desculpas para não ir tirar o povo do Egito. Aleluia. Irmão, servir a Deus não é fácil, não é brincadeira. Tanto é que a gente convida um amigo, uma pessoa que a gente tem, preza grande respeito por aquela pessoa, e ele diz: eu vou ao culto, mas não vai. Por que que não foi, irmão? Porque um ser natural que ninguém vê, muito poderoso, que é o diabo, entra na mente, faz alguma coisa e impede a pessoa de vir à igreja. Aleluia. Sempre impede. Aí Moisés apresentou 5 desculpas. Eu sei que não vai dar tempo, quando dá 9 horas eu paro. A primeira desculpa, ele disse: quem sou eu para poder ir a Faraó? Falando com Deus, né? Aí Moisés começou. Moisés era inteligente, Moisés era formado, Moisés estudou nas melhores faculdades do Egito, Moisés sabia de economia, Moisés sabia quanto custava uma nação de 3 milhões de habitantes. Moisés imaginou: não tenho condições financeiras para levar, não tenho carro, não tenho cavalo, como é que eu levo? Canaã ficava a distância de 450 quilômetros do Egito. Era uma distância boa, mais ou menos daqui em São Luís, mais ou menos. Não era tão perto, mas naquele tempo era longe. Criança envolvida. Moisés disse: meu Deus, vou passar dias e dias, mês e mês nessa viagem, e o que é que eu vou dar para o povo? Ele imaginou isso. Você sabe, irmão, num levantamento feito por alguns estudiosos, algumas pessoas que estudam, diz que só a carne para 3 milhões de pessoas seria 60 mil quilos de carne. Só uma. Não era igual as como aqui não, viu, aquela torrona de carne, era um pedacinho de carne, uma nesga de carne. Eu fiz minhas contas rapidinho, que não sou bobo, deu 4.000 arrobas, dividi para 10 arrobas, né, para cada animal, dava 266 animais todo dia. Moisés tinha que ter para alimentar o povo. Aí Moisés, quem sabe que não passou na cabeça dele: como é que eu vou? Primeiro eu tenho que enfrentar o rei. Faraó não vai liberar os seus trabalhadores, são ele que sustenta a obra da cidade, as construções da cidade, as fazendas, as roças. Era o trator de Faraó. Como é que Faraó ia abrir mão dos seus tratores, que naquele tempo não tinha esse trator igualmente tinha hoje, era tudo feito a braço, mas ele não podia abrir mão por facilidade. Aleluia. Aí ele disse: quem sou eu? Moisés questiona a sua própria capacidade no versículo 3, no versículo 11 que eu acabei de ler aqui nessa noite. Moisés não confia na sua capacidade. Moisés imaginou: eu não tenho capacidade. E é assim que acontecem as coisas. A pessoa é convidada para fazer uma grande obra na igreja. Eu gostei aqui essa semana, conversando com o irmão João: irmão, tem um culto para você administrar, culto da família. O irmão João disse: é comigo, estou agarrado. Isso é uma ação maravilhosa, que não é para qualquer pessoa. As pessoas: não tenho tempo, eu tenho outras coisas para me ocupar, às vezes não dá para fazer essa obra. Deus não gostaria de convidar você, às vezes nessa noite, no final do culto, você recebe um convite maravilhoso para reconciliar com Ele, para receber uma bênção dele. Aí você: não, hoje eu não quero, não, fico para amanhã. Que dia é que você quer então? Aleluia. Nós somos donos da nossa vida? Nós sabemos que daqui a 1 minuto nós estamos vivos? Não sabemos, porque a nossa vida não pertence a nós, pertence a Deus.
Aleluia. Quem cuida da nossa vida é Deus. É Ele que manda o ar, Ele manda o ar, liga o ar-condicionado do templo, o oxigênio puro que nós recebemos. É Ele. É Ele que cuida da nação. Então eu não podia ficar imaginando, ficar discutindo essas coisas. Eu não dou conta, eu não dá para fazer. Não, não pode. Você tem que dizer, eu aceito. Mas Moisés apresentou desculpa, disse: eu não tenho capacidade nenhuma, estou fora. Aleluia. Segunda desculpa: quem me enviou? Moisés pergunta: qual é o nome que eu devo dar quando eles me perguntarem quem foi que me enviou? Aí Deus disse: Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Diga que você foi enviado por Deus de Abraão, Deus de Isaac. Não vai dizer que foi enviado por Deus do Egito. Foi enviado por Deus de Abraão, Deus de Isaac. Porque o Deus de Abraão, Deus de Isaac, não era o Deus do Egito. Aleluia. Nós somos guiados por Deus vivo, que fez os céus, que fez a terra. Se alguém não fez o céu, não fez a terra, não tem o poder para ser o nosso Deus. Nós queremos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Nós queremos um Deus desse. E esse Deus que nós estamos adorando nessa noite, esse Deus que tudo pode, que tudo faz. Então Deus disse: fala só para eles isso, que é o Deus de Abraão e de Isaac. Terceiro, não vou me estender. Ele não, terceira desculpa que ele apresentou: não vão acreditar em mim. Aleluia. Rapaz, é meio difícil essas coisas. Deus disse: fale que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que criou as estrelas, o Deus que fez o sol, o Deus que criou a terra. Ele disse: mas não vão acreditar em mim. Como é que eu chego lá? Ninguém vai acreditar em mim. Irmão, em nome de Jesus, quem tem que acreditar em nós, em vocês, é Deus. Você vai desistir dessa caminhada porque encontrou alguém que não acredita em você? Você vai desistir da caminhada porque encontrou alguém que não acredita? Eu não acredito nesse evangelho, eu não acredito no poder dessa igreja, que o poder é Deus da igreja. A pessoa que desiste de uma caminhada por uma coisa simples que é mortal. Isso não era desculpa para um homem formado, um homem doutor, um homem bacharel de conhecimentos, um homem que conhecia a escritura, um homem que conhecia a lei. Porque ninguém vai acreditar. Deus estava mandando. Quando Deus manda, irmão, Deus cuida. Aleluia. Quando Deus manda, Deus cuida. Quarto, eu não sou eloquente, tenho dificuldade de falar. O homem agora ficou gago agora. O homem parece que nunca tinha ido a uma escola. O homem parece que nunca tinha frequentado uma faculdade de alto nível federal no seu país, onde ele foi criado. Ele foi criado, sabe por quê? Ele foi criado, foi para os trabalhadores, os escravos de Faraó, não. Ele foi criado, foi por Faraó. Ele frequentava as melhores educação do seu país. Então, desculpa, não sei falar, sou gago, tenho dificuldades de falar. Por causa disso, Deus, não dá para eu ir. Não vai dar para eu ir. Tenho dificuldade, como é que eu vou falar? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou cantar lá? Como é que eu vou cantar hino? Como é? Uma série de desculpas que as pessoas apresentam. Eu não vou para a igreja porque não tenho tempo. Eu não vou para a igreja porque eu me ocupei. Você não foi para a igreja porque você não se interessou de vir à igreja. Aleluia. Ninguém patou, ninguém pede. Ninguém pede. Se você dizer assim: hoje eu vou ouvir uma palavra de Deus, se você acreditar em Deus, ninguém impede você vir, porque Deus abre o caminho. Aleluia. Deus vai afastando os demônios. Demônio afasta. Meu filho, a minha filha está indo na minha igreja ouvir a minha palavra. Ninguém pede. Tem que apresentar. Eu engasgo um mosquito em toda a minha garganta, não consigo cantar. Não, eu estou gripado ou gripada. Não venha.
venha ouvir a palavra de Deus, venha falar de Deus. Ninguém impede você falar se você quiser. Aleluia. Moisés reclama que não fala bem. No versículo 10 do capítulo 4 de Êxodo: não sei falar, Senhor, eu desaprendi. E Deus sabia de tudo. Deus sabia que ele era formado. Deus sabia que ele era falante. Ele sabia falar. Não era assim como eu estou aqui nessa noite, não. Era um homem falante, era um homem culto, era um homem que tinha estruturas de fala, falava em vários idiomas. Aleluia. Foi para isso que Deus deixou que Faraó criasse, para poder aprender. Ele se fortalecer e conhecer. Aleluia. Quinto e último, desculpa de Moisés. Não vai estar falando da caminhada, mas a caminhada eu passo a noite todinha aqui e não conto ela toda. Ele disse: por fim, pode que Deus enviar outra pessoa. Eu estou fora. Está lá no capítulo 4, versículo 3 do livro de Êxodo. Pode enviar outra pessoa, Deus, viu? Eu não tenho tempo, viu, Deus? Eu tenho que cuidar da minha fazenda, viu, Deus? Eu tenho que cuidar da minha casa, viu, Deus? Eu não tenho tempo, sou uma dona de casa, tenho muito filho para cuidar, eu me ocupo, não posso ir. Ai, Deus, era para ter convidado uma pessoa. Eu não tive tempo de convidar, eu não tive tempo de ir na casa do meu irmão, da minha irmã, eu não tive tempo de pregar a palavra. Então vai apresentando, disse: manda outra pessoa agora que eu não vou mais. Aleluia. Aí Deus disse: eu colocarei a minha palavra na tua boca. Aleluia. Foi assim que ele, quando Deus falou: é você que vai, não tem outro, separei você. Quem sabe que Deus contou essa história que eu contei aqui? Você foi criado por Faraó, eu permiti para você aprender, para você ser educado. Você agora vai, você agora está com quase 80 anos, você está com 75 anos mais ou menos de vida, você tem idade suficiente, você não tem mais vaidade. Agora você vai levar o povo do Egito, porque meu povo está há 400 anos clamando. Entendeu? Como é que tem uma nação de 3 milhões de habitantes clamando a Deus 400 anos, e Deus separa um homem preparado para levar e ele recusa de levar? Será que Deus ficaria contente com isso? Será que Deus estava contente falando com Moisés? Deus separou Moisés para tirar o povo do sofrimento do Egito. E Moisés dizia: não vou. Eu sei que foi 10 pragas que Deus enviou a Faraó para poder convencer ele. Quando ele viu que não aguentava mais, né? Depois das 10 pragas, ele pega o povo, para encerrar a mensagem aqui, para dar uma concluída na mensagem. Ele pega o povo e sai. O Faraó diz: pode levar, não aguento mais. Esse Deus seu é muito forte. Esse Deus seu já provou muitas coisas, eu não aguento mais. Pode pegar esse povo e vai embora com esse bando de crentes. Pode levar os crentes de tudo, leva homens e mulheres, meninos, leve tudo, limpa a minha terra, que eu não aguento mais. Liberou. Mas a jornada era de 450 quilômetros para Canaã. Eles começaram a caminhar. Quem sabe 1 mês, 2 meses de caminhada. Vou dizer assim, porque eles tinham que parar. Tinha muita criança, não tinha animal, não tinha carro. Eles caminhavam um pouquinho e paravam. Deus, quando eles caminhavam de dia, Deus colocava uma nuvem sobre eles, para ele nem pegar o calor do sol. Quando ele resolvia fazer uma caminhada à noite, Deus clareava o caminho para eles andar. Meus amados irmãos, você que está em casa nesse momento, você que vai assistir na internet mais tarde, entenda: Deus cuida de você, aonde você estiver. Deus cuida, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Aí Deus conheceu que Faraó ia se arrepender. Aí Deus disse: Moisés, muda a rota. Mudar a rota, muda a rota. É mais longe, mas é por lá que eu quero que você vá. Vocês vão entender daqui a pouquinho porque mudou essa rota. O caminho mais perto, largaram o caminho mais perto. Existia no meio desse caminho os filisteus, que eram homens valentes, mas Deus vencia todo mundo. Não foi isso, Deus queria fazer uma prova maior. Moisés pega outro caminho.
Moisés foi avisado que Faraó tinha se arrependido. De repente Moisés chega na beira do mar vermelho e disse: e agora? Moisés não conhecia o caminho. Porque quando Deus determina para um homem de Deus, uma mulher de Deus fazer uma coisa, você não tem que estar fazendo pergunta a Deus se vai passar fome, se vai ser difícil, se vai ser fácil. É só seguir a rota que Deus está mandando. E Moisés era um homem convertido a Deus nesse momento. Moisés respeitava Deus. Ele disse: eu vou, aonde o Senhor mandar eu vou. Deus mandou, ele foi, chegou na beira do mar vermelho. Um asilo pequenininho, cerca, a largura dele media 33 quilômetros de largura. O bico dele era 380 quilômetros para chegar no bico. Ele olha para um lado, morro altos, não podia subir. Mesmo que se subisse, haverá o exército de Faraó chegava e matava todo mundo. Porque o Faraó estava irado, ele disse: vou matar esses crentes tudinho. Quem foi que disse que você e eu somos instrumento de matança de pessoas que estão em Dirabá? Não. Não somos. Nós somos filhos de Deus, do rei. Filho de rei tem que ser respeitado. Filho de rei é acobertado. Filho de Deus é cuidado. Filho de Deus recebe a proteção de Deus. Aleluia. Para encerrar, Moisés chega e diz: Deus, e agora? Parece que eu estou ouvindo o barulho dos cascos dos carros de Faraó. Nós vamos morrer agora na beira desse mar. Nós não temos embarcação, nós não temos navio, não temos barco. Nós vamos morrer todo mundo aqui agora. Que nós quisermos para a esquerda não pode ir, para a direita não pode ir, para trás nós morremos, para frente é o mar vermelho. Aleluia. Deus fala, disse: Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. O que é que você tem na mão, Moisés? Tem um cajado, use ele para atravessar o mar vermelho. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está aqui, aleluia, a arma que você tem sobre você, ninguém nesse planeta chamado Terra tem. Entre os 8 bilhões de habitantes da Terra, ninguém tem igual a tua arma que você tem. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo do Senhor sobre você. Ninguém tem, só você que tem. Aleluia. Porque Deus monta uma emboscada para matar o inimigo dos teus filhos. Deus não deixa os teus filhos morrer assim. Deus já estava determinado a levar o teu povo para a terra de Canaã. Moisés bate aquele cajado que ele estava sobre a sua mão na água, a água abre, faz 2 paredes de um lado e do outro. Nenhuma água de um lado nem do outro atravessava mais. Abriu um caminho no meio do mar, porque quem tinha que atravessar no meio daquele mar eram os filhos de Deus, assim como você é filho de Deus, para atravessar, para ir para a terra de Canaã. Meu irmão, minha irmã, não podemos, no primeiro obstáculo, desistir da caminhada para a nova Canaã, porque Deus tem uma terra linda e maravilhosa para cuidar do teu povo. Jesus, quando esteve aqui, ele disse: eu vou para o meu Pai, e de lá eu vou enviar o meu Espírito Santo. Ele disse lá em João 14, disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou na frente preparar lugar para vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês todos estejam comigo. Foi uma promessa, foi uma palavra de Deus antes dele subir ao céu. Aleluia. Não podemos desistir por obstáculo nenhum. O que tinha na frente do faraó, do povo de Israel, não era assim como uma cancela, uma pedra, um problema. Tinha um mar que não podia atravessar. Aleluia. Aí Deus disse: atravessa o mar. Todo mundo atravessou. Quando eles tinham terminado de atravessar, aí o pessoal de Faraó estava já no meio do mar. Todo mundo no meio do mar, os inimigos no meio do mar. Deus disse: Moisés, os inimigos caíram na armadilha, os inimigos estão na arapuca. Moisés: é assim, Senhor? É, estou todo mundo no meio do mar. E agora? Como é que faz, Senhor? Estende o cajado no mar,
que o mar volta a funcionar do jeito que funcionava. Estourou tudo, matou, o carro estourou, as armas voaram tudo fora, foram parar nas mãos dos filhos de Deus para poder ir todo mundo armado. Agora vê, Faraó perdeu todo o exército, todo equipamento de arma, e os filhos de Deus se armaram e seguiram a viagem. Aleluia! Ai, Dorival, eu já ouvi falar que só entrou 2 pessoas em Canaã. Foi, só 2 pessoas. Entenderam agora? A Bíblia diz que só entrou em Canaã 2 pessoas que saíram com a idade média de 20 anos. E a viagem foi 40 anos. Mas por que levou tanto tempo? Porque Deus não preparou uma terra. Jesus, presta atenção nisso aqui, Jesus não foi na frente preparar uma cidade, fazer uma casa bem feita para botar uma pessoa bagunceira que ele não tem confiança. Aleluia. Não faz isso. Deus teve que separar. Às vezes é no sofrimento, às vezes é na ataca mesmo, às vezes é na dor mesmo, às vezes é na enfermidade mesmo. Entre os 3 milhões de habitantes que saíram em 40 anos, entra na terra de Canaã apenas Caleb e Josué, porque foram fiel na tua palavra, na tua caminhada, aguentaram o tranco até chegar ao fim. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no último capítulo, no penúltimo versículo, diz: aquele que perseverar até o fim. A caminhada é ganhada com aquele que sai, não, irmão, é com aquele que chega. A Bíblia diz que aquele que corre muito não é que chega, é aquele que chega lá é que é vitorioso. Aleluia. Precisa carreira, precisa perseverança. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus é assim que Deus age na vida das pessoas. Existe um comando sobre essa terra. Aleluia. Eu estou contando história desde o princípio que existiu as primeiras pessoas. Eu nessa noite resolvi contar uma história há 1728 anos antes de Cristo. Já está com mais de 2000 anos que Cristo veio. Eu estou contando uma história verdadeira. Levou 16 séculos para que Cristo viesse e continuar a história. Aleluia. É assim que Deus cuida, é assim que Deus faz, é assim que Deus é. Ele é o início, é o meio e é o fim. Ninguém consegue atrapalhar ele, nem os filhos que estão com ele. Amém? Encerro aqui. Amém? Eu quero saber nessa noite, em nome de Jesus, uma pessoa que está aqui na igreja, que ouviu a palavra, que está um pouquinho distanciado do caminho de Deus, que largou o caminho de Canaã e às vezes foi para outra cidade. Hoje é o dia de retomar o caminho. Amém? Tem uma pessoa que quer reconciliar com Cristo nessa noite. Se tiver, vem aqui à frente, que a gente vai fazer uma oração e você vai voltar para casa mais abençoadamente. Tem alguma pessoa nessa noite em nome de Jesus? Aleluia. 1, 2, 3. Nenhum, né? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Ei, pessoal, todo mundo atento agora aí. Bora fazer a oração final do culto dessa noite. Bora fazer a oração. A palavra foi boa, a palavra foi forte. Vamos levar para casa a palavra de Deus. Vamos orar. Nosso eterno Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, é no teu nome, Pai, que estamos aqui nessa noite. Está aqui nessa noite, meu Deus, os teus filhos, as tuas filhas reunidos vieram a esse lugar para ouvir o louvor e a tua palavra. Meu Deus, que seja a tua vontade, o teu agrado. Está uma noite maravilhosa, com muito descanso, muita saúde para todos que estão aqui, Pai. Meu Deus, abençoe a nossa cidade que nós moramos, que é Bom Jesus da Selva. Que essa cidade seja, Pai, preparada para o teu reino. Meu Deus, cuida dos nossos filhos que moramos aqui nessa cidade. Oh Deus, que seja do teu agrado, da tua vontade. Amanhã é um dia, Pai, que esperamos, que aguardamos. Mais uma vez, Senhor, queremos acordar na tua presença e queremos caminhar na tua presença amanhã, Pai.
nós pedimos, nós agradecemos, confiamos na tua palavra e no teu nome, nós pedimos em nome de Jesus. Amém? A mão sim. Que a graça do nosso Deus eterno, o amor de Deus que é o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós nessa noite, irmão. Que todos digam amém. Vão em paz. Que o Senhor Jesus Cristo os acompanhe. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.